Eu agarrava numa ideia que foi deixada logo no início desta sessão pelo professor Nadim Habib, com a questão de a sustentabilidade só se faz ou deve ser feita a partir de uma base de um bom mercado. E esse bom mercado surge com a criação de capital social e com bons líderes. Assunção, temos na Europa um bom mercado para discutir estas questões da sustentabilidade. Somos muitas vezes críticos em relação à Europa também, mas estamos ou não num bom mercado para criar valor social e para apostar na questão da sustentabilidade como forma também de crescimento e competitividade? Muito obrigada, Diana, antes de mais pelo convite. É um gosto estar aqui com a Cristina Cisa Vieira. Se há lugar no mundo onde estes temas podem ser discutidos, eu acho que é na Europa, porque a Europa atingiu coletivamente um nível de bem-estar que lhe permite e pertence ao seu ADN e à sua preocupação olhar para as várias dimensões da sustentabilidade. Foi no norte da Europa que este movimento de olhar para o ambiente e de juntar o ambiente à economia e olhar para a componente social, e, portanto, ter uma perspectiva mais ampla da sustentabilidade foi no norte da Europa que nasceu e, portanto, eu não vejo outra região do mundo onde isto possa ser discutido. Então o que é que nos falta às vezes quando falamos da Europa e somos tão críticos? A questão é saber e é perceber como é que a Europa hoje se posiciona num mundo que é muito diverso. Portanto, eu diria que esta discussão na Europa e esta disponibilidade da própria opinião pública para aceitar e para entender que esta é uma temática importante para incorporar na nossa lógica de desenvolvimento coletivo, não tenho dúvidas que não há outro espaço com as mesmas condições. Hoje nós sofremos uma outra coisa, isso tem a ver com questões muito mais estruturais da Europa, desde logo com a questão demográfica, que para mim é a questão mais fundamental que a Europa enfrenta e vai continuar a enfrentar. Neste mundo muito diverso, onde a Europa é um continente envelhecido, onde precisamos de pessoas, onde há uma pressão grande populacional do resto do mundo, onde as regras no resto do mundo são diferentes, onde o mundo também não se organiza já maioritariamente com democracias liberais como nós as conhecemos aqui na Europa. A questão é se há espaço para a Europa continuar a progredir e a gerar bem-estar para os seus cidadãos e para os seus habitantes num mundo com regras tão distintas e desiguais. Criou-se aqui um bocadinho a ideia de que a sustentabilidade cria valor económico e isso é determinante também para que mantenhamos, de facto, esta qualidade de vida e um conjunto de um bem-estar que fomos adquirindo ao longo dos anos. Mas também há aqui alguma crítica sobre a forma como se foi regulando também as matérias de sustentabilidade na Europa, nomeadamente na forma como foi colocando algum tipo de carga em relação, sobretudo às empresas, que é quem tem de gerir estes temas também no seu dia-a-dia. Como é que viu este caminho que foi sendo feito pela legislação europeia? E não queria entrar já na questão da simplificação, como a Helena bem recordou, mas estamos à espera hoje é estamos um dia ainda à espera. Mas ainda não chegou. Como é que viu este caminho que tem vindo a ser feito e aquilo que foi criando de potencialidades ou de barreiras também ao crescimento? É um caminho exigente, é um caminho claramente exigente e a Europa foi o primeiro continente, agora puxando um bocadinho para a parte ambiental da sustentabilidade, foi o primeiro continente que disse isto é para levar a sério do clima, o Acordo de Paris é para levar a sério e nós comprometemos a atingir a neutralidade climática em 2050. E isso significa um esforço enorme, muito transversal, com setores bastante críticos, como o setor da energia, as indústrias, etc., mas é bastante transversal. A partir daí a Europa desenhou um conjunto de legislação transversal e reviu as legislações setoriais, todas alinhadas com exigência. Obviamente que num mercado onde há 27 países e várias línguas, não é possível sequer consolidar o mercado interno e criar um level playing field interno, já não estou a falar de externo, porque esta legislação também tem uma preocupação de extraterritorialidade. Mas olhando só primeiro para esta parte interna, não é possível fazer isso sem criar regras. E o criar regras vai tornar as coisas complexas. Por um lado, é para que todos possam saber com o que contam e alinhar-se da mesma maneira, e quando nós dizemos que isto é sustentável, sabemos que é sustentável aqui e na Alemanha e na Polónia, pronto, e não estamos uns a dizer uma coisa e outros a dizer outra e uns a vender gato por lebre, não é? Mas, por outro lado, isso implica critérios o mais objetivos possíveis, os mais rigorosos possíveis, o mais quantificados possíveis e que cruze com toda a legislação setorial.
obviamente isto dá num grau elevado de complexidade e por isso faz um esforço. Claro está que depois a Europa é feita de muitos níveis de acrescento de opiniões. Às vezes as pessoas dizem, é complicado, é verdade, mas cada consulta pública que há para que todos os stakeholders possam participar, tenho a certeza que sai, tipicamente, mais algum grau de complexidade. Em alguns pontos, se calhar simplifica um bocadinho aqui, mas há outros pontos que vão se tornar mais complexos. E, portanto, é difícil legislar desta maneira, de uma maneira tão aberta, tão transparente, tão tentativamente participada. No final, o resultado é obviamente exigente. Depois vêm as críticas que isto é demasiado e começa-se a tentar simplificar, é o ponto em que nós estamos. Mas é muito interessante, porque quando não há regra, o pedido é sempre tragam regras. Digam-nos, alinhem-nos, expliquem como é que vai Queremos ser. saber como é que isto Quando vai há ser feito. regra, está complexo, está difícil, é preciso... Portanto, eu tenho aqui sim uma crítica moderada e todos os dias trabalho com estas matérias e vejo as dificuldades das empresas, claro está, mas eu também acho que o painel anterior foi muito oportuno, que nós conseguimos dar o salto quando juntarmos mais tecnologia, quando juntarmos mais mecanismos automatizados de produção de informação, e eu acho que este tema daqui a 20 anos é um não Vai tema, deixar de ser porque vai ser pesado. uma coisa muito mais simples. Agora, nós estamos, de facto, nas dores da transformação e nas dores da transição. E quando olhamos para o resto do mundo e o resto do mundo a subir para o lado, fica um bocadinho difícil manter a trajetória. Eu vou da crítica moderada à crítica um bocadinho mais severa, porque também há um setor aqui, que é o do turismo, que sente algumas destas dores que a Assunção Cristas enunciava. E recordo aqui uma entrevista recente também que a Cristina Cisa Vieira deu à Helena Garrido, no podcast Conversas com CEO, onde frisava que há aqui de facto um efeito de alguma forma indesejável da muita regulação que foi sendo produzida, que havia quase uma selva regulatória onde defendia a necessidade de simplificação, um simplex. É de facto muita matéria para ser absorvida num tão curto espaço de tempo e está a haver dificuldades na operacionalização de muitos destes temas que são cruciais numa área que sabemos tem sido decisiva para o crescimento das economias do sul da Europa, por exemplo. Bom, muito obrigada, Diana, pelo convite. Um prazer estar aqui também com a Assunção. É assim, eu diria que no turismo nós temos forças de tração opostas, não é? Por um lado, o ambiente, o clima, a natureza, a diversidade são recursos imprescindíveis, são uma motivação fortíssima para a viagem, para a descoberta do outro, para aquilo que de facto nos faz de nós um destino de primeira água. Neste momento nós realmente competimos, Portugal, aliás, os resultados de Portugal e Espanha no crescimento que houve no ano passado, como sabem, foi Foram evidenciados hoje de manhã também pelo Secretário de Estado do Turismo. Exatamente, vincadamente, não os resultados nacionais, mas em termos de crescimento a nível do PIB da União Europeia, o crescimento que nós tivemos foi muito superior, Portugal e Espanha, à média do espaço europeu e da União Europeia, precisamente por conta do turismo, Portugal e Espanha. E, portanto, para nós, esta questão de enfrentar as alterações climáticas que todos vemos entrar pela porta, no turismo particularmente, é uma questão fundamental. A outra parte é a parte do negócio. Não é? Ou seja, e o negócio ressente-se no dia-a-dia destas ressente exigências que estão a positivamente ser também. aplicadas. Ou seja, é preciso aquilo que ouvimos falar muito esta manhã, não ter uma visão de curto prazo. E, de facto, o investimento que a hotelaria, em particular, e o turismo no geral, têm feito, de facto, em ajustar, por exemplo, a padrões de consumo de energia para energia renovável, as questões de maior eficiência na gestão de recursos hídricos, por exemplo, pagam-se a si próprios. Não é no imediato. Além da questão da reputação, além da questão, por exemplo, do risco climático ser também um risco creditício e um risco de seguro. Portanto, nós estamos também nós a fazer esse caminho, investindo naquilo que é o nosso recurso fundamental. A questão, como eu tinha dado, porque a Helena Garrido também foi provocadora na pergunta, de facto, esta selva regulatória é algo que já está identificado, não vem agora do Trump de repente lhe ter dado um vibe e nós todos vamos por aí. É evidente, aliás, em novembro, a Presidente da Comissão Europeia tinha desde logo anunciado que era necessário haver esta simplificação. Mas que eu tenha contado é a quarta ou quinta vez que há iniciativas deste tipo a nível da União Europeia para, isto agora não pode ser, vamos cá parar, voltar a fazer aqui uma simplificação, etc, etc. Desta feita, realmente a necessidade aguçou o engenho. E com aquilo que se está a passar no mundo e neste mundo Trump,
de facto, que deu em menos de um mês guinadas violentíssimas, e nós sabemos que a União Europeia não vai conseguir fazer estas guinadas, é um comboio gigantesco em andamento, até infletir o rumo ou mudar aqui alguma coisa, há bastante que fazer. Nós temos aqui vários regulamentos todos ao mesmo tempo a serem aplicados. Falamos, por exemplo, da diretiva relativa aos relatórios de sustentabilidade empresarial, mais conhecida pela sigla CSRD, a diretiva relativa ao dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade também, e a da taxonomia. Isto cria dificuldades de que maneira? É pela dimensão face também àquilo que é o universo empresarial nacional, porque ainda que não haja uma obrigatoriedade das empresas mais pequenas estarem ligadas a elas acabam por estar envolvidas neste ecossistema e por impacto e arrasto de serem também, de alguma forma, terem que cumprir aqui algum tipo destas exigências por necessidade também daquilo que é a cadeia de valor. Primeiro, atenção àquilo que o diretor da CIP também tinha dito, não é? A dimensão média das empresas em Portugal, 95% a 98%, são PMEs. Pronto. E muitas delas só com 10 trabalhadores, etc. Portanto, manifestamente, então estamos a falar na hotelaria, 98%, porque os Pestanos, os Sanos, Vila Galé, etc., são microscópicos. Nós, na Associação de Hotelaria de Portugal, somos 950 associados e os Pestanas são 30, não é? Portanto, é evidente que isto, ou 40. Estas PMEs não são diretamente afetadas, não mas são, por são arrasto, indiretamente. E depois esta questão também, como eu dizia, da questão do acesso aos financiamentos. São-no também, porque mesmo nos capitais movimentados, por exemplo, só no Turismo Portugal, há condições de acesso, que é fazerem o reporte, enfim, nos termos de uma ferramenta que eles próprios desenvolveram. A questão é de facto essa. A complexidade que existe e muitos até critérios quase qualitativos. Como é que se mede a virtude? É quase isto, não é? E esta questão da duplicação, nós, por exemplo, a propósito dos sistemas de governança, em cada um dos parâmetros temos que dizer como é que a sociedade endossa o tema da governança no DEI, nos fornecedores, no isto. Quer dizer, temos aqui uma jurista de primeira água, professora, etc. E temos uma jurista a trazer por casa, que sou eu, mas que, sou gestora, não é? E, portanto, o que eu, e já li, enfim, moderadamente, estes instrumentos normativos e confesso, quer dizer, eu, apesar de ser uma jurista a trazer por casa, sou jurista e olho para aquilo e já fiz formação nesta área, não sei o quê, digo, por amor de Deus, isto é impossível e quer-se ir a todas ao mesmo tempo e, portanto, isto era mesmo necessário parar para pensar. E eu não tenho dúvidas que aquilo que tem vindo a ser feito e que tem impacto positivo no negócio vai continuar a ser feito. Portanto, a hotelaria e o turismo estão empenhados em continuar este caminho. Agora, em que medida é que, de facto, nós precisamos de simplificar, mas não de desregular. Nós precisamos de descarbonizar, mas não de desindustrializar. A Europa tem que ser industrializada. Como é que nós vamos combinar? Como é que, como a Assunção Cristas dizia, encontrar uma voz nestes 27 e nestas forças de tração opostas que neste momento estamos a sentir é incompatível com o tempo que é necessário, porque nós não vamos conseguir fazer estas guinadas rápidas, mas vamos ter que fazer adaptações. Assunção Cristas, esta necessidade de simplificação, e que estamos aqui a aguardar o que é que vai ser anunciado, mas sabemos que há vontade de fazer esta simplificação, surge à boleia das mudanças geopolíticas ou torna-se ainda mais premente porque estas disrupções, como lhe chamamos também ao tema desta conferência, tornaram a questão ainda mais premente? Eu acho que é a segunda parte, portanto, tornaram a questão mais premente. Aliás, a Cristina já o referia, a Comissão Europeia não esteve a dormir. Há 2 anos, há mais de 2 anos, a Comissão Europeia, por exemplo, mandatou a Plataforma para o Financiamento Sustentável, que é um órgão de aconselhamento que funciona no quadro da taxonomia europeia, para fazer uma avaliação do funcionamento da taxonomia. Perceber o que é que está a funcionar bem, o que é que está a funcionar mal, o que é que as empresas estão a conseguir reportar, o que é que não estão a conseguir. Isso foi feito ao longo de 2 anos e há um relatório que foi conhecido há coisa de 2 semanas, um relatório a dizer, de facto, há aqui uma parte boa e há aqui uma parte má, isto claramente não está a funcionar, há coisas de detalhe, mas que são muito maçadoras depois para as empresas. O OPEX, por exemplo, provavelmente vai cair, ou olhar para o princípio do não prejuízo significativo, se calhar em alguns casos também não está a funcionar, o contributo substancial está a funcionar. Portanto, esse trabalho foi feito.
quando chegámos ali à tomada de posse, enfim, da nova Comissão, a própria Ursula von der Leyen, também já influenciada pelo relatório de Draghi, vem dizer isto é preciso simplificar e é preciso tornar as coisas mais fáceis. O objetivo não é criar um peso para as empresas, em particular para as PMEs, que não têm obrigações diretas por parte desta legislação, mas que indiretamente são afetadas, e essa foi sempre a lógica da Comissão Europeia. Mas mesmo o relatório Draghi foi bem recebido, mas depois também demorou até que A houvesse ser digerido, com novamente certeza, tempo porque e vontade reparem, vamos lá ver, a estrutura europeia é uma estrutura complexa e, apesar de se tentar simplificar e já ter havido avanços da simplificação, a verdade é que são 27 países, são 27 governos, é uma Comissão Europeia e é um Parlamento Europeu. E todos estes players, digamos assim, têm que estar de acordo para no final sair alguma legislação. Portanto, podem imaginar a quantidade de intervenção e de participação que isto implica. E eu não vejo, enfim, algumas coisas também se pode tentar simplificar no processo legislativo europeu, mas eu não vejo grande volta a dar. Mas o processo depois, de codecisão, de alguma forma, implica que isto isto seja difícil. Implica que se demore. Em situações de grande emergência, também já se viu que é capaz de acelerar, e vimos isso na pandemia. E a União Europeia aí mostrou que tinha sido capaz de andar rápido numa série de coisas. Mas o normal é que as coisas demoram algum tempo. Têm que ser absorvidas, têm momentos de discussão, têm momentos de participação, etc, etc. Mas voltando ainda ao ponto que estava a dizer, portanto, esta tendência de simplificar não chegou agora por causa da mudança geopolítica e da mudança nos Estados Unidos, já vinha de trás, que não tenho dúvidas que se torna mais urgente. Agora, pois não tenho muitas dúvidas. E, portanto, hoje, por exemplo, estamos à espera da anunciada legislação ónibus, que basicamente funde 3 peças legislativas que têm graus diferentes. Uma já está em vigor há vários anos, que é a taxonomia. A outra está em fase de transposição e a outra ainda tem tempo para transpor, que nós falamos muito do relato de sustentabilidade, por exemplo, Portugal ainda não fez a lei de transposição, e a CSDDD ainda tem bastante tempo para ser transposta, portanto tem graus diferentes, porque também tem graus diferentes de obrigatoriedades, elas têm natureza diferente, mas isso que se fala hoje de juntar tudo para tentar simplificar, alinhar, se calhar não obrigar todas as empresas da mesma maneira, criar aqui um mid-cap entre empresas, etc., ainda não saiu, mas já saiu hoje, e isto também é interessante porque é perceber como é que a Comissão Europeia também está a funcionar e a que é que quer dar prioridade e como é que quer comunicar as suas coisas. Saiu o anúncio de um pacote financeiro de apoio à descarbonização no quadro do Pacto da Indústria Limpa, no fundo, lá está, uma nova dinâmica para garantir que a Europa mantém e, se possível, incrementa a sua indústria, mas o faz não à conta de mais emissões, mas de mãos dadas com uma lógica de descarbonização. E hoje, o dia em que se esperava pela legislação, primeiro sai isto. A seguir virá a legislação, espera-se, não sei se hoje ou se nos próximos dias, mas estamos todos a aguardar para perceber se vai simplificar ou se vai desregular alguma coisa, se vai diminuir as exigências ou se simplesmente vai alinhar intervalos de empresas obrigadas, ou se vai dar mais tempo, ou se vai, enfim, retirar algumas partes. É isso que se espera para perceber se tudo muda para ficar tudo igual ou se estruturalmente alguma coisa vai mudar. Cristina, a Assunção falava aqui da questão das crises às vezes serem aquilo que mais agita e que ajuda a União Europeia a mexer-se de forma mais célere. De alguma maneira, a nova administração norte-americana pode ser essa alavanca, essa crise que surge, não é uma crise direta, mas é algo que é um choque repentino que pode fazer com que esta mudança seja mais célere? Bem, eu diria, o ponto-chave é esse, se é celeridade, porque efetivamente aquilo que se dizia entre processos de codecisão, entre falar uma só voz, entre articular 27 Estados-membros, enfim, embora haja, como foi o caso da pandemia, em que efetivamente se acelerou, neste momento eu acho que isso vai acontecer. A questão é um bocadinho perceber-se, por exemplo, que as questões da transição energética são fundamentais porque são também uma questão da autonomia da própria Europa. Portanto, nós estamos no bom caminho. Nós temos, efetivamente, em Portugal, por exemplo, que usar muitíssimo, de forma absolutamente sustentável, a nossa energia das
das renováveis, temos que, por exemplo, que simplificar, em Portugal e na Europa, o processo de licenciamento dos parques eólicos, dos parques solares, de tudo quanto... De facto, há coisas que é necessário fazer, e é necessário fazer rapidamente, até para conseguirmos atingir esses outros objetivos, como sejam a transição energética para energias limpas. Agora, efetivamente, esta questão de nós não podemos andar, por um lado, a reboque daquilo que a enlouquecida administração americana diz, não é? Mas temos que perceber como é que o nosso tecido económico também se pode adaptar a estas mudanças. E, efetivamente, os sinais, como a Assunção dizia, já estavam a vir de dentro. E, portanto, a indústria, a agricultura europeias, sobretudo estes dois setores, estavam efetivamente a dar nota do stress em que estavam, mesmo inclusive grandes empresas, e depois, a par disto, temos, enfim, não é? O Larry Fink e a BlackRock, que eram os grandes paladinos do ESG, a dizer, sigla maldita, não quero mais ter nada a ver com isto. Há, efetivamente, grandes indústrias, sim, foram forçados a isso. Foram forçados. Médio. Eu acho que há uma diferença entre o que se diz e o que se faz. Não, tudo bem. Mas e a acho verdade... que isso é visível em muitas coisas e também na BlackRock, porque eles dizem que acabou, enfim, abandonaram o México ESG nas cartas, do Larry Fink, mas continuam a dizer que apostam nas energias renováveis, continuam a dizer que há setores onde vão investir, com certeza. Ou seja, na prática, mas há uma menor continuam a fazer uma série de coisas. Não, Assunção, não há ali um vínculo menor quando a protegeram-se, reparem, a litigância climática e ESG no mundo é muito grande. O país que tem mais litigância é a Austrália. O segundo país é os Estados Unidos. Só que é os Estados Unidos numa lógica pró e numa lógica contra, ou seja, não são todos alinhados do mesmo lado. E aquilo que o Larry Fink, por exemplo, fez foi uma resposta aos Estados republicanos que estavam a pôr ações contra e era para se proteger e para dizer não, o nosso critério é este, todavia, como nós achamos que é muito importante e há estratégias relevantes a nível mundial para as renováveis e para a descarbonização, etc, nós continuamos a achar que isso são ativos relevantes para o investimento. De que parte dos gestores de ativos da BlackRock estavam a ser de alguma forma tratados ostensivamente pela parte da administração por causa de algumas das decisões de investimento. Eles tiveram realmente que ajustar. Sim. Não quer dizer que concordo absolutamente com o que a Assunção diz. E atenção, houve grandes vantagens nos investimentos que a BlackRock fez em termos de energias renováveis. Atenção, mudou efetivamente alguma coisa e os ativos, enfim, que eles têm sob gestão, de facto, têm esta componente. Da mesma maneira que, atenção, eu acho que a questão, como estávamos a falar, o risco climático é um risco creditício, de onde a banca também, isto não vai ser assim de um momento para o outro, porque efetivamente a banca continua, irá sempre, e os seguros, não é? Basta ver isto, os seguros de hotel, o prémio de seguro de hotéis na Baixa de Miami é muitíssimo superior, por causa do risco de inundação, aos prémios de seguros noutras localidades. Em Portugal também, zonas de risco de incêndio são, de facto, têm prémios de seguros e prémios e condições de acesso a crédito muito distintas. Portanto, a questão do mundo financeiro versus como é que isto... e versus negócio, de facto, negócio. Em que medida é que, efetivamente, a aposta no net zero, etc., é uma questão boa para o negócio. Antes de darmos o salto para o panorama nacional, deixe-me também perguntar-lhe, porque a Assunção já aqui elencou mais ou menos o que é que antecipava que pudessem ser mexidas e alterações ou mudanças que pudessem agora surgir deste alívio de regras. O que é que sente que era necessário também para o vosso setor que houvesse um abrandamento aqui e que saísse hoje de Bruxelas uma boa notícia? Bem, é assim, eu não posso entrar, de facto, em concreto nas questões, nem faria muito sentido. Esta questão de perceber em que medida é que estes três instrumentos normativos se podem conciliar e evitar duplicação de esforço e não ser, de facto, uma matéria que é só para iniciados, perceber o que é taxonomia, níveis de materialidade 1 e 2, reporte na supply chain, em que é que isso pode contrariar, por exemplo, o buy local, e eu estar a fazer um escrutínio sobre os meus fornecedores a um ponto que são tudo pequenas indústrias. Quer dizer, como é que isto poderá vir a ser simplificado? Sinceramente, não lhe sei dizer como é que é. O que sei é que, neste momento, as redundâncias que existem, as desnecessidades que existem, os diferentes critérios, o ter que reportar mais de 1000 pontos aqui ou acolá ou acolhi, não faz sentido. Agora, há uma coisa que eu também sei, quer dizer, e nós todos sabemos,
quando o Green Deal é estabelecido e o Net Zero em 2050 e 2030 termos que cumprir então os 50% e em 2040 85%, 90. não sei o quê, pronto. Depois da É COP, tudo vai evidente, 90. nós não podemos, é a velha frase do Peter Drucker, não é? De gestão. Não podemos gerir o que não podemos medir. Portanto, isto tudo começa porque nós temos que fixar metas. E ao fixar metas, temos que fixar critérios em forma de avaliar se estamos ou não no bom caminho. E, portanto, também não deitar fora a criança com a água do banho. As metas estão lá. Eu não sei se as vamos conseguir cumprir nesses prazos, não é? Se efetivamente... enfim, e portanto há aqui questões que eu acho que já são um bocadinho de nos conformarmos, de mitigarmos, e o turismo precisa em absoluto de se adaptar às alterações climáticas que já estão aí. E há outra coisa, só para dar nota disto, neste momento as projeções falam, em 2030 teremos 1,8 mil milhões de turistas pelo mundo. Neste momento temos 1,4. Já subiu de 2023 para 2024, subiu 29%, 11%. E vai subir agora de 2024 a 2030 mais 11%. Isto é imparável. Nós não vamos poder parar com o vento com as mãos. O flight shame acabou na Suécia. Já não há flight shame na Suécia. Neste momento o que se diz é, quer dizer, nós precisamos em absoluto do transporte aéreo, não há forma nenhuma de transportar pessoas e carga sem ser por aí, portanto, vamos lá, a indústria aérea, trabalhar no SAF, no Sustainable Air Fuel, noutras aeronaves, etc, mas não vamos parar com isto. Eu perguntava isto e agora passo aqui à Assunção, porque recentemente o próprio Mário Draghi escreveu um artigo no Financial Times onde tinha até um título bastante curioso, esqueçam os Estados Unidos, a Europa colocou a si mesma tarifas por causa da questão das barreiras internas, barreiras regulatórias sobretudo, que provocam mais estragos económicos, mais impacto económico do que propriamente aquilo que possam ser novas tarifas que venham a ser aprovadas pelos Estados Unidos. Assunção, estas barreiras regulatórias são de facto um condicionamento também que pode ter um efeito económico pernicioso mais severo do que as tarifas? Tem esta visão? Não, eu acho que a Europa tem uma coisa que é, continua por cumprir de forma mais profunda a lógica do mercado interno. Nós continuamos a ser um mercado muito fracionado, muito dividido, porque as regras não são perfeitas, porque os países têm línguas diferentes, porque as diretivas são transpostas de maneira diferente, as próprias versões linguísticas, e nós, advogados, trabalhamos com a língua, e, portanto, às vezes, para tirar dúvidas, vamos ver as versões noutras línguas, e aquilo tem sentidos diferentes, já no que são versões oficiais nas várias línguas, mais ainda depois quando são transpostas para os vários ordenamentos jurídicos, que eles próprios estão organizados de maneira diferente, e isto cria, desde logo, barreiras a um funcionamento completamente fluido do próprio mercado interno. Depois, há regras que vão sendo postas. Porquê? Porque a Europa tem um conjunto de preocupações que acha que são relevantes e a opinião pública europeia também acha que são relevantes e vai apoiando isso mesmo. E eu também acho que são relevantes. Pensar que nós temos que ter preocupações com os recursos hídricos e marinhos, com a biodiversidade, com a poluição, com a economia circular e com os dois climáticos, a mitigação e adaptação às alterações climáticas, para falar nos objetivos ambientais, neste caso. Como é que isto se traduz na prática? É muito relevante. Claro que depois vai trazer temas de custos, de ódios para as empresas e de quando eu quero verificar, por exemplo, o funcionamento energético de um edifício. E para isso eu tenho que ter uma certidão de uma certificação energética. É um custo que eu estou a pôr. Estou a pôr nas pessoas, estou a pôr nas empresas, estou a pôr em todo lado. Conseguimos viver sem isso? Conseguimos, mas depois ninguém vai saber o que é que nós estamos a falar. E uma das preocupações da União Europeia, quando tem estas regras complexas de relato de informação, é tornar a informação comparável, transparente, fiável, robusta, acessível, num single access, que é isso que se pretende, onde rapidamente se consegue comparar aquilo que é a performance das empresas e a performance dos projetos. Para quê? Para levar o dinheiro a ser investido e a apoiar aquilo que mais interessa e, eventualmente, a sair de outras áreas que interessam menos ou de outros projetos que interessam mesmo. As coisas têm uma lógica e um funcionamento. Como é que se torna possível atingir este objetivo? Garantindo que não há greenwashing, não há social washing, garantindo que as empresas estão exatamente a fazer como é suposto e a dizer
que fazem o que realmente fazem e não uma coisa diferente, e por isso isto é uma oportunidade para quem faz as coisas bem feitas, olha para isto como algo de positivo, porque vai permitir separar o bom do mau, o bom investimento do mau investimento, as boas práticas das más práticas, porque quando não há nada disto vale tudo e ninguém sabe como escolher. Ao mesmo tempo, nós temos de facto aqui estes dois pivôs, que é o setor bancário e financeiro e as grandes empresas, mas depois temos os consumidores, e os consumidores também têm legislação europeia que lhes dá poder e capacidade, nomeadamente uma coisa que está num regulamento é o ecodesign, que é o passaporte digital do produto, onde supostamente cada um de nós, daqui a uns anos, com muita facilidade, chega a um sítio, ou na internet, ou num estabelecimento comercial, e vai ver o QR Code e aquilo vai lhe dizer qual é a pegada carbónica, energética, quantas pessoas é que trabalharam ali, se eram bem pagas ou se eram mal pagas, se o produto veio do outro lado do mundo, etc. E como é que no final eu descarto aquele produto para garantir que não estou a criar um resíduo desnecessário. Tudo isto é muito complexo. É no bom sentido? Eu acho que é no bom sentido. A Europa consegue sobreviver e impor o seu padrão de maior exigência ao resto do mundo. Isso é que não está a conseguir. É a grande dúvida, Cristina. O setor do turismo já sente esta exigência do consumidor em perceber de que forma é que ele atua e, de alguma forma, o castigar se ele não cumprir estes requisitos. E esta questão de Mário Draghi a referir que estes custos internos que já existem são muito pesados. Ele usava dados do FMI para dizer que, por exemplo, eram equivalentes a 45% de tarifas na indústria ou 110% de impacto no setor dos serviços. Também sentem isto? Bem, sentimos, e de facto o Mário Draghi já tinha dito antes que para 60% das empresas, de facto, a grande barreira ao investimento é as questões de regulação, não é? E que sentem, de facto, o peso da regulação europeia. Mas é esta questão entre definir aquilo que se faz bem e o que se faz mal, tem que haver regras, mas também há custos associados a essas regras. Sim, e os custos normalmente são refletidos sobre quem? Consumidores, não é? E apesar de, eu percebo exatamente isto tudo que a Assunção estava a dizer, mas eu ainda acho que o consumidor é fortemente motivado pelo preço. E, portanto, ou se criam regras iguais para todos, e todos, de facto, têm que as cumprir, e o consumidor sabe que não há slave labor em nenhum dos produtos, porque é neutro, ou então lembrem-se das plataformas chinesas e quanto é que se compra, apesar de se saber. Pronto. É evidente que eu também acho que aí há questões geracionais, e isto que a Assunção começou por apontar, de facto, uma Europa envelhecida e em que os consumidores são mais velhos, eu diria que são menos sensíveis a isso, enquanto as Generation, os Millennials e o Z, são mais anticapitalista puro, embora a Greta tenha desaparecido em combate, e vai mesmo, não acredito que estas coisas voltem a ser o que eram. Há de facto que ser realista, há de facto as empresas no turismo, volto a dizer, estão ocupadas deste tema, sem dúvida nenhuma. Sei lá, nos últimos estudos que fizemos, quase 100%, 98% dos hotéis em Portugal têm políticas relativas à questão da gestão das toalhas. Vocês se virem hoje mudou completamente a política, ou seja, já não é se não quiser mudar os lençóis, ponha isto em cima da cama, é ao contrário, se quiser que eu mude, ponha isto em cima da cama. Nós não mudamos as toalhas, exceto se, portanto, passou-se muito por aqui, não é? Portanto, as empresas têm 70 e tal % têm mecanismos de redução de água, portanto, há toda uma série de mecanismos que estão a ser feitos porque são bons para o negócio. Agora, a outra parte que era dizer, por exemplo, nós temos diretivas, a CRSD por transpor ainda, pronto, mas para cumprir, e de facto, entre quem a aplica, a entidade que a aplica, a entidade que recomenda e os consultores que estão connosco a fazer isto, e o regulador tem três interpretações e três perspectivas diferentes sobre os mesmos tópicos. E, portanto, isto significa que, efetivamente, é controverso, é complexo e há que simplificar. O ponto é, de facto, perceber que, sim senhora, nós vamos nesse caminho, o turismo também é dos grandes adeptos, efetivamente, de que se considere que, do ponto de vista do nosso recurso fundamental, há que o preservar, há que o manter, há que, enfim, depois viver com as alterações climáticas. A Europa é o continente mais visitado no mundo pelos turistas e tudo perspectiva que vai continuar a ser.
colocam-se as questões também, como é que eu forneço serviços se eu tenho uma Europa a querer ir atrás de políticas anti-imigração, quando 1/3 dos nossos trabalhadores na hotelaria são imigrantes e nem há outra maneira de fazer, e é isso que permite que nós cresçamos do ponto de vista económico, porque senão não conseguimos. O secretário de Estado tinha dito de manhã, não sei se repararam, que nós crescemos em hóspedes e em dormidas, e crescemos 5% e 4% respectivamente, mas crescemos 10% sem receitas, 11% sem proveitos de hotelaria. E isto é que é crescer em valor. E para crescer em valor, de facto, e crescemos nas dormidas e hóspedes nacionais também. Não estamos apenas a falar a nível internacional, mas exportamos muito mais. E, de facto, crescemos em valor e isso significa prestar melhor serviço. E isso significa ter a nossa, lá está, mais uma vez, a questão da identidade do nosso país passa muito pela nossa paisagem. E, portanto, nós sabemos que o turismo tem impacto nos recursos, tem impacto na paisagem, mas também sabemos que temos que O que me leva aqui a saltar para a questão da regulação nacional, porque também temos aqui, do ponto de vista nacional, às vezes muitas críticas entre aquilo que é os muitos reguladores que temos, o facto de termos boa ou má regulação, temos boa ou má regulação ou temos excesso de regulação. E depois temos, por exemplo, na área ambiental, às vezes interesses conflituantes, ou até áreas que querem todas elas apostar no ambiente, também elas conflituantes, uma grande aposta na transição, por exemplo, em painéis solares, ao mesmo tempo que as cadeias ligadas à floresta também procuram esses mesmos espaços, e depois temos todas as questões ambientais relacionadas com licenciamentos e cumprimento de objetivos que são essenciais. Temos boa, má regulação, excesso de regulação em Portugal. Ajude-nos lá, Assunção. Tenho que dedicar muitas horas a isto, acredito. Não, assim, a maior parte da legislação que nós temos com impacto neste domínio é aqui como é no resto da Europa. É a legislação de base europeia. Nós temos pouca legislação exclusivamente nacional. Mas temos muitos reguladores também, para temos, muitas áreas. E temos que ter reguladores, porque toda esta legislação pressupõe tipicamente a aplicação de sanções, a fiscalização, etc. E é preciso alguém que as aplique. Podemos discutir se deverá ser um único regulador. Aliás, a CSTDD, um dos temas que traz é esse. Quem é que vai depois fiscalizar aquilo? São os reguladores setoriais para cada uma das suas áreas. Vai haver um regulador transversal, vai haver alguém que junte isso tudo. Portanto, isso são opções nacionais, mas tipicamente nós transpomos, muitas vezes tarde, as diretivas e adaptamos aos regulamentos. Às vezes há a crítica de que somos mais papistas do que o Papa, e é verdade, em alguns casos. Noutros casos é só desconhecimento do que se passa ao lado. Se nós fomos a Espanha, ainda a semana passada estive em Sevilha a falar com colegas espanhóis e eles queixavam-se e diziam que não, que em Portugal era muito mais fácil, era muito mais simples. E se for ver, se calhar, para os Estados Unidos, se alguém quiser fazer lá alguma coisa em algum setor, vai ver que também tem muitas regras para cumprir. Aliás, eu no outro dia conversava com alguém que tem um negócio na área do turismo e que dizia que os únicos clientes que faziam perguntas sobre a performance ambiental da operação eram os clientes americanos. Recebendo clientes de todo o mundo, os únicos que tinham essa preocupação eram os americanos. Os europeus não perguntavam nada. Os americanos é que queriam saber. Era isso. Normalmente já está mais ou menos também no ADN dos europeus e, portanto, não é uma questão, se calhar, tão Talvez, mas não deixa de ser sintomático que as perguntas e a exigência, explique-nos lá como é que fazem isto e aquilo, venha do outro lado e não venha dizer... Mas estamos em condições portanto, de dispensar algum tipo de regulação interna nacional, algum tipo de licenciamento que seja mais ágil, que não careça de tanto... Simplificar tem a ver, e isso eu acho que é uma outra coisa. Uma coisa são as leis, outra coisa é a aplicação das leis. E nós temos uma administração pública difícil, com recursos escassos, em alguns casos. Não dispensar o licenciamento, mas simplificar. Não se pode dispensar, acho que se pode simplificar, acho que é preciso qualificar a administração pública em muitos casos. E há, de facto, um problema da própria reforma da administração, que sempre que há alguma coisa para simplificar e para deixar de ter intervenção, há uma qualquer reação, porque isto parece que há uma reação a que as coisas não sejam exatamente assim. Eu acho que esse é um tema muito, muito relevante. Acho que não se pode simplesmente eliminar, pode simplificar alguma coisa. A verdade é que o país tem feito algumas reformas interessantes e que dão os seus frutos. E podemos aqui falar de várias. Eu estou a pensar, sei lá, de coisas grandes na administração pública, a reforma do notariado, ou, por exemplo, a simplificação dos atos notariais, a maneira como se constitui uma empresa. Quer dizer, tudo isso já foi muito complexo em Portugal e hoje é bastante mais simples. Mas agora é um momento de avançar com nova simplificação? Área, sim, e há a legislação, o Simplex ambiental, e nesta parte das renováveis também há o Zero Industrial Act, que também vai levar a simplificações. Agora, não se pode prescindir
de ter aqui algum controle. Pode ser a posteriori, pode-se encontrar uma maneira diferente de o fazer. Aliás, estas diretivas todas dizem que os Estados devem encontrar soluções ágeis, simples, eficientes, etc, etc. Mas depois as exigências são tão grandes que é um bocadinho difícil estar a encontrá-las. Dito isso, eu acho que há um tema de qualificação também das próprias pessoas na administração e dos seus mecanismos de trabalho. E essa é toda uma outra coisa. Portanto, acho que seria possível fazer as coisas de maneira diferente. Cristina, para fecharmos também, sentem-se confrontados com isso ainda por estes dias, entre ontem e hoje, foi tornado público, um dos vossos associados teve um problema que depois de investir e recuperar uma zona em ruínas no Alentejo, está com problemas em obter um determinado tipo de documento para que possa abrir uma unidade hoteleira depois de um grande investimento de muitos milhões de euros, de recuperação de património que também é cultural, por diferença de análise de serviços e de serviços de administração pública. Sentem isto no dia-a-dia e faz sentido ou não dispensar a verificação ou simplificá-la? Bom, a Diana há pouco apontou uma coisa mesmo muito interessante. Nós já sabemos que quando não há um interesse público ou um interesse nacional e os interesses privados. Há tantos interesses públicos e interesses nacionais dentro deles, forças de tração oposta, e a Diana apontou e até no setor mesmo público. Dentro do ambiente, mesmo dentro do ambiente. Por exemplo, nós sentimos isso permanentemente. O ano passado, em situação de stress hídrico no Algarve, não é? Foram fixadas, como sabem, aquelas metas todas, em 2024, depois aliviadas, depois etc, etc, etc. A questão, por exemplo, das desalinizadoras. Nós já sabemos que todas as atividades humanas têm impacto no ambiente. Temos é que saber medi-las e perceber. Eu lembro-me, quando era diretora-geral de turismo, que tínhamos situações para aprovar empreendimentos, por exemplo, quando a Direção-Geral das Florestas não estava no ICN, não era o ICNF, e sobre a mesma realidade, a Direção-Geral das Florestas propunha um determinado tipo de planta para a retenção das margens, não sei o quê, e o ICN na altura lançava as mãos à cabeça e dizia nem pensar que isso é uma espécie exógena, nem pensar nisso. Portanto, estamos dentro da mesma área com intervenções, mas é natural, é esta tensão que também faz com que nós possamos melhorar. A questão, para mim, das desalinizadoras é absolutamente crítica. A questão da gestão dos recursos hídricos é crítica. Nós já sabemos, sim senhora, transvases só dentro das mesmas bacias hidrográficas devem ser encarados só como um recurso de e tal e coisa. E as desalinizadoras também, atenção, porque a salmoura também traz o resíduo que é necessário não ficar demasiado perto de não sei o quê por causa da contaminação dos aquíferos. Nós já o sabemos. Também já sabemos, há estudos fantásticos que têm, e de facto há muito boas práticas aí. Aliás, há um consórcio entre a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e empresas privadas para a recolha do salmoura, para retirar de lá metais e designadamente o lítio, mas depois há o da guarda, porque o lítio, por amor... Quer dizer, é assim, tudo tem impacto. A atividade humana toda tem impacto. Temos é que saber ou compensá-lo, ou mitigá-lo, ou contrabalançar. E fazer, como se dizia, opções. O painel anterior também dizia, entre o Estado Social, financiar o verde e financiar a indústria de armamento, são opções políticas. Ir pelo... pagar pensões ou manter um sistema público de ensino, pagar tratamentos a mais de velhotes de 70 ou 80 anos, ou, enfim, investigar causas... São opções políticas quando os recursos são escassos. Nós, neste momento, estamos ainda muito na espuma de grandes perturbações. Eu acho que é necessário simplificar. Estou com uma assunção, quer dizer, não é dispensar todos os licenciamentos. Sei lá, o National Heritage no Reino Unido é um bruxedo. Fazer um licenciamento e pensar-se que é só em Portugal que temos a hipnose da pedra e que ficamos... Ui, que horror, não é só o IPAR, já percebemos. Pronto, não é de todo. Não é? E, portanto, eu acho que isto é necessário haver um level playing field íntegro e honesto, é trabalharmos com essas normas. O turismo está completamente disponível para a sustentabilidade, na justa medida em que ele nos traz negócio. Muito bem, e é de opções políticas que estamos à espera que haja decisões de Bruxelas, também sabemos que o Governo terá certamente o seu trabalho pela frente. Obrigada, Cristina, obrigada, Assunção Cristas, e obrigada, Cristina Cisa Vieira, por este debate intenso também sobre a burocracia e sobre a regulação ou não. Muito obrigada. Obrigada, Diana.